Senhoras e senhores internados, estamos com o general Carmona, que é da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, que está em Chapadão do Sul, acompanhando o trabalho, a missão do Exército em função do manifesto dos caminhoneiros e em atendimento a um decreto presidencial para manter a ordem e a lei. Realmente, qual é a função de vocês nesse momento aqui em Chapadão do Sul e se é só em Chapadão do Sul ou em toda a região? Inicialmente eu agradeço a Jovem Sul News pela oportunidade de estar aqui falando em nome do Exército Brasileiro. A nossa missão, conforme o senhor já bem disse, ela foi determinada pelo Presidente da República, fruto das atuações aí na greve dos caminhoneiros, em que a nossa missão foi restabelecer o fluxo de suprimentos essenciais ao longo das rodovias, de modo a que pudéssemos, assim, voltar à normalidade e permitir o bem-estar da população. General, nós tivemos um caso muito relevante aqui em Chapadão do Sul, que foi o bloqueio da ferrovia. Isso foi o que mais motivou a presença de vocês? A nossa presença, ela se deu em todo o estado do Mato Grosso do Sul, ao longo de eixos considerados prioritários para que nós pudéssemos restabelecer a normalidade. No entanto, nos chamou a atenção o fato ocorrido aqui em Chapadão do Sul, preocupou todas as autoridades federais, estaduais, no sentido de que o ato de sabotagem é um ato grave, é um crime, e o Estado prontamente desdobrou tropas aqui, tropas estas que eu comando, também com apoio da Polícia Federal. Nós aqui viemos para, primeiro, o Exército restabelecer o funcionamento da Ferronorte. Desdobramos aqui 120 militares, somente para prover as condições de segurança na Ferronorte, para que ela pudesse restabelecer o fluxo de fornecimento de combustível para Rondonópolis e São Paulo. E a Polícia Federal, atuando em ambiente de interagência, está aqui conosco para realizar as investigações, já que o Estado considera grave o ocorrido e a necessidade de se identificar os autores e também o que motivou a realização desse ato tão criminoso. General, é um ato bastante violento, mas será que no calor das manifestações, pelo que a gente conhece o povo brasileiro e eu conheço o povo de Chapadão do Sul, será que podemos trabalhar aí com a presunção de inocência, de não ter noção da exata gravidade do que estavam cometendo? Eu acredito que não, porque quem realiza um ato de sabotagem de uma linha férrea responsável por fornecer 8 milhões de litros, sabe o que está fazendo. Então, nós consideramos que o ato dessa sabotagem foi um ato criminoso, um ato grave, e o Comando Militar do Oeste determinou que nós restabelecêssemos o funcionamento da Ferronorte, porque naquele momento que o país estava vivendo de desabastecimento, o senhor impedir que 8 milhões de litros de combustível pudessem chegar até o estado do Mato Grosso, realmente quem fez isso não fez com inocência do que estava fazendo. Fez ciente que estava podendo colocar vidas em riscos e causar um acidente muito grave junto à linha férrea. General, a presença de vocês aqui na região, ou aqui em Chapadão do Sul, está dando para atender outros municípios? Estão recebendo chamados ou sabem de outros eventos em outros municípios da região? Eventos de sabotagem, não. No entanto, a nossa tropa foi desdobrada em todo o Mato Grosso do Sul e permitimos, com isso, o restabelecimento do transporte ao longo das rodovias federais e também em pontos que haviam bloqueios de caminhoneiros através de atuação junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Militar. Nós realizamos sempre uma negociação e sempre procuramos, através dela, apoiar os caminhoneiros que desejavam sair dos bloqueios e voltar ao trabalho normal.
nós consideramos que, independente dos motivos que levaram os caminhoneiros a essa greve, nós chegamos a um ponto em que o país precisava retomar a situação para que a população tivesse o bem-estar que necessita. Começou a faltar itens considerados básicos para a população. Nós percebemos no país um anseio da população e os mais politizados um pouco mais inflamados. Parece que a população do Brasil espera um salvador da pátria, ou espera que alguém nos ajude, né? Porque a gente sente muita falta do Estado. O senhor que está na cúpula do Exército, o senhor é um general, existe essa conversa, transita dentro do Exército Brasileiro a possibilidade, ventila-se, será como os mais politizados às vezes já estão até afirmando, que existe a possibilidade de uma intervenção militar no governo do Brasil? O comandante do Exército sempre diz que o Exército Brasileiro manterá o cumprimento rígido da nossa missão prevista na Constituição. Então não há qualquer pensamento diferente do que o nosso comandante preconiza, que o Exército tem que agir dentro dos limites da legalidade, da legitimidade e da estabilidade. Então, certamente não será o Exército Brasileiro o causador de uma estabilidade no país. Agora, nós entendemos o anseio da população e somente através da população, aí, há 4 meses com um voto responsável, né, através do caminho da eleição, que ela poderá mudar aquilo que ela está tão insatisfeita. Agora, o Exército Brasileiro é uma instituição permanente em que ela vai agir somente através da legalidade, legitimidade, mantendo a estabilidade do país. Voltando a Chapadão do Sul, houve necessidade de uso de força ou foi tudo negociado, conversado? Vocês conversaram bastante com os manifestantes ou não foi necessário nem muita conversa, até porque em seguida o movimento já se encerrou? Como é que o senhor avalia esse trabalho aqui em Chapadão do Sul? O trem já circula normalmente? Como é uma breve avaliação dessa atuação de vocês, aproveitando a sua vinda aqui na Jovem Sul News? Inicialmente a situação se normalizou, no entanto não foi necessária a negociação, mesmo porque os manifestantes já não estavam mais ao longo da linha férrea. O que nós realizamos foi, ocupamos pontos importantes de segurança da linha férrea, para permitir o fluxo de todos os combustíveis e grãos que a linha férrea realiza diariamente. Não realizamos negociações com manifestantes. Agora nós estamos, juntamente com a Polícia Federal, acompanhando a situação das investigações, porque o Exército Brasileiro não admite que haja um crime tão grave em nosso país, em que até pode se considerar ato terrorista. Então, o Exército Brasileiro retornará aqui, se necessário for, mas aí eu aproveito a oportunidade para transmitir uma mensagem para a população. A população conte com o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro está aqui para proteger a população de Chapadão do Sul. Então, a própria população deve discordar do que foi feito, ela não deve permitir que isso volte a acontecer, porque independente dos motivos que levou um grupo ou uma pessoa a fazer um ato de sabotagem como esse, as consequências poderiam ter sido muito maiores. Então, nós inclusive tivemos aqui, além da Polícia Federal, tivemos apoio da Força Aérea Brasileira, que fez sobrevoo aqui também apoiando a nossa operação. Então o Exército Brasileiro, ele aqui desdobrou tropa suficiente para retomar a normalidade da linha. E isso não deve voltar. Eu acredito que a Polícia Federal prontamente irá conseguir identificar ali os responsáveis, e esses responsáveis vão responder judicialmente pelo crime que cometeram. Muito bem, general. Seja sempre bem-vindo a Chapadão do Sul. Muito obrigado pela entrevista exclusiva aqui para a Jovem Sul News, que foi uma honra para a gente receber um general do Exército em nossos escritórios. Só lembrar o senhor, que o senhor deve saber também, que Chapadão do Sul não é a primeira vez que recebe o Exército Brasileiro. Tivemos uma campanha muito bonita junto com a Prefeitura, que visitaram todos os imóveis da cidade, a busca de focos do Aedes aegypti.
e a população já sabe que o Exército Brasileiro é parceiro da população. Obrigado. O Exército está sempre pronto, seja para o braço forte, seja para a mão amiga. Muito obrigado. Esse foi o General Carmona, Jovem Sul News, a mídia eletrônica mais completa de Mato Grosso do Sul.